Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias veio também um homem de Balsaliça, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, os pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e de trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem de Balsaliça distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos pedir a este Deus de bondade que nos ensine cada vez mais a oferecermos com generosidade o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, mas também as nossas vidas, que se tornam vidas para tantos irmãos e irmãs. Que Deus nos faça sempre uma boa oferenda e dessa oferta transforme em vida para muitos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Vamos então dar andamento à nossa formação. Hoje mesmo eu já coloco, como eu fiz num único arquivo, os slides da celebração da liturgia da palavra, então eu coloco eles todos de uma vez, agora num único arquivo. Os outros eu fiz agora partilhado, então vai ficar mais fácil para que a gente possa ir partilhando com o tempo as questões de os arquivos, né? E aí passa a ser possível isso mais fácil. Vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar. Hoje nós vamos começar, então, a trabalhar com a questão da oração, da liturgia eucarística. Aqui. Tudo certo, Bruna? Certinho, pai. Então, tá lá. Vamos lá, então. Hoje nós vamos trabalhar um misto de duas coisas, né? O que diz o missal, a instrução do missal romano, como eu tenho trabalhado em todas as aulas, mas eu vou colocar um pouquinho mais da minha interpretação sobre a parte que nós vamos trabalhar hoje da liturgia eucarística. Então, para não perdermos o rumo, né? Trabalhamos os ritos iniciais, a liturgia da palavra, e agora estamos na segunda mesa, a liturgia eucarística. É a mesa da liturgia da palavra, é a mesa da liturgia eucarística. Então, só para retomar, nós até já trabalhamos esse texto, mas é sempre bom falar sempre mais sobre o mistério da Eucaristia, né? Então, o nosso Salvador instituiu, isso é Sacrosanto Concílio. Na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar,
o sacrifício da cruz, confiando à sua igreja, sua esposa amada, o memorial de sua morte e ressurreição. Então, o memorial da morte e ressurreição de Cristo, que é a celebração do sacrifício eucarístico, é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe o Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Então, vamos lá. Então, primeiro, a celebração eucarística é sacramento de piedade. Ou seja, o sinal visível que é o sacramento, né? Esse sinal visível que se manifesta de forma invisível também, né? A graça de Deus, ele é esse sacramento de amor, de devoção, de colocar-se diante dele com todo carinho, com todo zelo, com todo cuidado. Por isso que sacramento da piedade. Segundo, e esse é muito importante, ele é sinal de unidade. A unidade marca a celebração eucarística. Na celebração eucarística não existe um diferente do outro. Todos pertencem à Assembleia Celebrante. Alguns podem exercer um ministério ou um serviço a mais, mas todos celebram juntos. Se eu canto, é para que a Assembleia celebre melhor e eu possa celebrar melhor. Se eu presido a Eucaristia, é para que todos possamos rezar juntos e que possa aquele mistério de Deus acontecer. Se eu leio, é para que a palavra proclamada chegue ao coração das pessoas e transforme as vidas. Se eu distribuo a Eucaristia, é para que as pessoas possam ter um acesso mais tranquilo e fácil à Eucaristia, em vez de ser somente o padre. Então, a unidade na diferença que compõe aquela assembleia, ela se dá primordialmente porque todos nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Quando eu vou à celebração, pode ser que eu fique sentadinho no banco, quieto, pode ser que eu tenha uma outra função. Isso não significa que eu sou mais ou menos, maior ou menor do que os outros. E um detalhe especial, viu? Se falta alguém, a nossa assembleia está incompleta. Não tem como a assembleia estar plena se faltar alguém. Mas padre sempre falta. É aí que está o destaque. E o pior de tudo é que às vezes falta e a gente nem se lembra de quem faltou. Quando os ministros guardam aquela reserva eucarística no sacrário, né? Não sei se vocês se lembram que eu não tenho nenhum aqui em casa. Aquele vaso sagrado tem uma tampa. Aquilo lá se chama uma âmbula, né? Ou uma píxide. Píxide é o nome grego, mas é âmbula. É um vaso com uma tampa. No início da igreja não existia o sacrário. Existia somente esse vaso com essa tampa. E ali se reservava o quê? Era a Eucaristia para aqueles que não puderam celebrar conosco. Quem eram estes? Os enfermos, os que estavam presos, porque estavam sendo perseguidos, ou os que estavam escondidos muitas vezes, porque estavam sendo perseguidos pela fé. Então, a comunidade, quando celebrava, a vida daquelas pessoas também estava ali presente. Eles também participavam. Por quê?
porque eles eram membros daquela comunidade. É a mesma coisa quando nós levamos a Eucaristia aos doentes. Quando a levamos aos doentes, é por quê? Porque eles participam conosco, mas não podem estar em virtude da sua doença, ou da sua dificuldade, ou da velhice. Às vezes não pode andar, às vezes tem algum outro problema que impede. E muitas vezes tem um cuidador, uma cuidadora, um filho, uma esposa, um esposo que também cuida e que acaba não podendo participar. Então, eles participam conosco. Hoje, essa participação se tornou até um pouquinho mais clara, porque nós temos as celebrações pela televisão. Mas, na minha época, por exemplo, de ministro da Saúde, eu era ministro da Eucaristia, e ministro da Palavra, melhor dizendo, e levava a Eucaristia junto com o ministro da Saúde. Não, as pessoas não participam, não tinha missa pela televisão, era só aquela missa de Aparecida, né? Que é aquela missa de madrugada na Globo. Então, o que a gente fazia? A gente rezava com as pessoas o texto do final de semana. Fazia uma pequenina celebração ali, falava um pouco do texto, comentava o lugar que tivesse mais facilidade. Por quê? Essa pessoa, mesmo não presente, ela participa conosco. Então, o sinal de unidade aí é muito maior, né? E às vezes a gente cria rixas pequenas por coisas pequenas e esquece de perceber a grandiosidade que é a celebração. Ela é muito maior do que a gente imagina, né? Ela unifica toda aquela assembleia, né? Ela traz presente, todo mundo forma este grande corpo de Deus, que é um corpo celebrante, né? Santa Teresinha vai dizer isso, né? Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, há no corpo certamente comunhão ao meu Senhor, nele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Ou seja, o que Santa Teresinha reforça e a irmã Miriam elaborou essa música tão bonita para nós. Esse sinal de unidade se expressa na caridade. Por quê, padre? Porque algumas vezes essa unidade tem um probleminha que são os nossos problemas pessoais ou de vínculo comunitário. Eu não gosto daquela pessoa, ou eu não me dou bem com aquela outra, ou é isso ou aquilo. E aí, eu não sei se eu faço comunhão com ela. Mas se eu não faço comunhão, lembra do que Jesus diz? Deixa a sua oferta no altar e vai reconciliar com o seu irmão. Depois vem fazer a sua oferta. A unidade se manifesta na caridade. E a caridade aqui não é só dar comida aos pobres, é também. Mas é amar os irmãos. Caridade é esse exercício de amar o próximo, de olhar o próximo como irmão, e não como aquele que depende de mim. Porque essa é a parte ruim da ação caritativa. E olhar para a pessoa simplesmente, ela depende do meu dinheiro, ela depende da minha comida, e aí eu trato de qualquer jeito. Não. O que nos une é a caridade, é o amor ao próximo. Porque isso me faz dar um passo na direção do próximo, para que nós possamos estar juntos, unidos, celebrando o mistério do Cristo, não divididos. Então, a celebração eucarística é essa unidade que se manifesta neste grande amor dos irmãos uns pelos outros. E finaliza dizendo: a Eucaristia é o banquete pascal em que se recebe o Cristo, a alma se enche de graça
e nos é concedido o penhor da glória futura. Aqui já vai começar um problema grave de algumas pessoas que morrem de medo de falar de morte, né? Então, a Eucaristia também é o banquete pascal. E nesse banquete pascal, o que acontece? Primeiro, recebemos o Cristo. O Cristo palavra, o Cristo Eucaristia, o Cristo na vida dos irmãos. A alma se enche de graça. Ou seja, toda a celebração eucarística nos concede a sua graça. Então, não precisa ser missa da graça, missa da cura, missa de não sei o quê, missa mais poderosa ou menos poderosa. Toda ela concede a graça de Deus. E para conceder essa graça de Deus, é preciso um coração aberto a acolher essa graça de Deus. Um coração disposto, né, que esteja unido, que esteja em paz. Por isso que nós falamos que para comungar nós precisamos estar em estado de graça. Estado de graça não é só ter confessado, mas é também aprender a abrir esse coração para acolher a graça de Deus, né? Abrir essa vida para acolher esse dom maior. E em cada celebração nos é concedido o penhor da glória futura. Ou seja, em cada missa nós celebramos esse reino que há de vir. Eu falo que as pessoas que têm medo da morte, o único lugar que elas nunca deviam ir é na missa, que cada vez que a gente reza, a gente clama, vem Senhor, vinde Senhor Jesus, que recebamos o penhor da glória futura. Tudo isso é a expectativa do que vem pós a nossa vida, ou seja, pós a morte, né? A morte faz parte da existência humana. Ah, mas que ela esteja longe de mim. Eu não sei, porque ela é a nossa irmã, então vai dizer São Francisco que a morte é a nossa irmã mais perto que tem. E mais perto e mais certa, porque desde o dia que nascemos, ela está sempre conosco. Vamos lá, 48. É por isso que a igreja procura solícita e cuidadosamente que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem da ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Isso é só repetição, porque nós já vimos, né? Por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações, sejam instruídos pela palavra de Deus, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor e deem graças a Deus. Então, uma boa preparação é uma consciência, uma boa participação na Eucaristia é uma boa consciência, né? Uma boa catequese que nos aprofunde os ritos, a palavra que nos instrui, que nos ilumina, o alimento do corpo e sangue do Cristo que nos revigora e nos transforma, e nós que nos reunimos para dar graças a esse Deus, que é um Deus de bondade, que nos deu a vida, que nos deu a ressurreição e a possibilidade da vida eterna. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele a hóstia imaculada. Então, é preciso que cada fiel também aprenda a oferecer-se ali, a colocar-se naquilo que está sendo rezado. E que dia após dia, por Cristo, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente sejam tudo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então, vocês viram, para Deus ser tudo em todos é muito simples. É só preciso que a gente progrida na unidade com Deus e com os irmãos. Se nós conseguíssemos viver em paz, em fraternidade, nós teríamos Deus presente em tudo e em todos. Só que existe um bichinho que cutuca na gente assim, né? Para que a gente passe por cima do outro, para que a gente queira ser melhor do que o outro, para que seja orgulhoso. Parece tantas vezes que o joio cresce
mais e abafa o trigo em vez de ambos crescerem juntos, né? Então, agora nós saímos dessa recordação da Sacrosanto Concílio e vamos para a instrução do missal. Então, liturgia eucarística. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presentes na igreja o sacrifício da cruz. É só uma palavrinha básica e importante que talvez a gente poderia fazer um trabalho maior posterior, né? Por que, padre, se fala tanto em sacrifício da cruz, se nós, ou sacrifício, ou instituiu o sacrifício do Cristo, se nós celebramos a vitória do Cristo? Então, na celebração eucarística faz-se presente o sacrifício, mas esse sacrifício não é mais cruento, ou seja, Cristo não morre de novo na cruz. Cristo já morreu, nós fazemos memória desse sacrifício. Então, nós trazemos presente este grande mistério de amor, de um Deus que se doa por nós, sendo Deus, para que cada um de nós encontremos a salvação. Por isso que se fala tanto em sacrifício, porque o sacrifício está presente. E a cruz deve estar em destaque nas igrejas, porque a nossa salvação pende àquela cruz, né? Pendeu naquela cruz, passa por ela. E lembremos, cruz com Jesus. Porque a cruz sem Jesus é qualquer outra cruz. Ou até dois paus atravessados. Agora, a cruz com Cristo é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício, quando o sacerdote, representante de Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Então, o que o texto está dizendo? Na última ceia, o Cristo fez o grande sinal e a igreja, espelhando neste grande sinal, faz memória no decorrer do tempo deste sinal. Então, nós fazemos memória. Fazer memória é tornar aquele evento celebrativo, vivenciado, partilhado. O evento da salvação acontece em nosso meio. Não é simbolismo, não é dizer que, mas não é. É o próprio Senhor que se faz presente em nosso meio. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai, comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e os gestos de Cristo. De fato, e aí nós vamos ver. Só um detalhezinho, caso vocês queiram, não dá para ver com tantos detalhes, mas o Papa Francisco rezou, junto com a igreja grega, o rito de o Santo Mistério de São João Crisóstomo, que não é a memória, mas é o texto litúrgico feito por São João Crisóstomo no século IV. E o rito, né? O rito litúrgico é um rito totalmente diferente. Foi rezado agora lá na Eslováquia, que é um país que tem boa parte de muçulmanos, de orientais, né, de ortodoxos, e é muito interessante porque o rito é absurdamente diferente do nosso, até o modo de distribuir a Eucaristia. Então, é só para vocês saberem aí que caso queiram assistir, está disponível lá no Vatican News, a missa toda, ou até alguma parte dela,
que tem alguns outros ritos, algumas outras coisas que se sucedem na Santa Eucaristia de São João Crisóstomo, né? Na anáfora de São João Crisóstomo. A anáfora vai ficar para a próxima aula. Então, quais são as partes que se divide a liturgia eucarística? Primeiro, preparação dos dons, ou também chamamos preparação das oferendas. Leva-se ao altar o pão, o vinho com a água, os elementos que Jesus tomou na mão, né? Para a celebração. O segundo ponto é a oração eucarística. E o terceiro ponto é a fração do pão e a comunhão dos fiéis. Então, essas três partes que nós vamos chamar de preparação das oferendas, oração eucarística e ritos de comunhão. Né? Vão ser três partes, possivelmente 3 encontros ou um pouquinho mais. Hoje nós vamos dar o passo para a preparação das oferendas. Então, terminamos domingo passado, olha só, falando da missa, quinta passada, com a oração universal, e agora vamos dar entrada aí na preparação das oferendas, iniciando a mesa da liturgia eucarística. A primeira coisa que abre a liturgia eucarística é a preparação dos dons. Então, no início da liturgia eucarística, são levados ao altar as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. E aí aqui está um ponto que precisa ser muito bem cuidado, e isso já é uma interpretação minha. As oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. Por isso, cuidado com aquilo que a gente traz nas oferendas. Nossa, padre, então quer dizer que não pode ter isso? Então, nós precisamos pensar. Porque tantas e tantas vezes numa missa sertaneja, por exemplo, se traz uma abóbora, uns milhos, etc. Tal. Eu posso colocar isso sobre o altar? Posso, mas isso não é preparação dos dons, isso é uma oferta que deveria depois ser distribuída aos mais pobres ou aos que precisam. Então, nós precisamos separar as duas coisas. Nós unificamos essa hora da preparação das oferendas, o que nós falamos que é a hora da coleta. E se vocês forem em outras igrejas, em outros países, vocês vão descobrir que a coleta pode ser em outros momentos e não exatamente nesse momento. Pode ser no final, pode ser na hora da Páscoa, pode ser em tantos outros momentos. Mas não se esqueça, a preparação dos dons é uma preparação para o que se tornará corpo e sangue de Cristo. Então, em todas as missas, independente se seja uma pessoa ou milhares de pessoas, sempre é necessário ter o corpo e o sangue de Cristo consagrando sobre o altar. Sempre. Não pode deixar, porque aí não vai ser celebração eucarística. E esse corpo e esse sangue é fruto dessa oferta, essa oferenda que é apresentada. Oferenda também na nossa cabeça vem muita ideia de coisa de candomblé, essas coisas, então precisamos tirar isso daí também da cabeça, e isso vira doideira, tá? Primeiramente, prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nela o corporal, o purificatório, o missal e o cálice, a não ser que se prepare na credência. Então, vamos lá. A primeira coisa que chega para a celebração, para a liturgia eucarística, é aquilo que vai ser necessário para receber as oferendas. Então, o que é necessário?
Primeiro, o corporal. Por que o corporal é importante? Porque quando eu abro o corporal sobre o altar, eu queria ter tirado a foto na missa de domingo, eu lembrei e falei, nossa, eu precisava tirar a foto para ir mostrando para o povo, mas a cabeça do padre não está mais boa, não, já está muito idosa, né? Mas o corporal, que é aquele pano que se abre em três, que põe-se sobre o altar, o que vai se colocar em cima dele é tudo aquilo que se tornará o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, se são muitas âmbulas, então nós precisamos de um corporal grande ou vários corporais. O corporal ele é fundamental porque todo tipo de fragmento que se partir dali e cair sobre aquele corporal, depois ele vai, ou ele vai ser observado antes da missa acabar, depois ele vai ser lavado, e aquela água é jogada numa plantinha, então não se corre o risco de profanar o corpo e o sangue de Cristo. E o sangue é para que, no caso dele cair, ele tenha um anteparo, né, para que possa ser absorvido ali por aquele corporal. Por isso que os corporais não podem ser de Oxford, nada disso. Mas uma hora a gente conversa sobre isso, que senão isso dá muita pano para a manga. O purificatório nós temos usado muito pouco. Na matriz, o Vitor começou a colocar, e agora se tornou costume. Na Santana colocou-se uma vez, no Village também. É um potinho, uma vasilhinha com água, que o padre e os ministros colocam o dedo depois de tocarem no corpo de Cristo. Então, você partiu ou você distribuiu a Eucaristia, aqueles fragmentos você coloca ali naquela água, naquele purificatório, e depois você enxuga no sanguíneo ou num paninho preparado, porque depois aquela água também vai ser colocada numa plantinha, porque senão às vezes está na mão, passa na roupa e tal, e pode ter algum fragmento do Cristo. Quando não tem o purificatório, vocês podem ver que eu jogo a água e lavo o dedinho, a ponta do dedo, dentro do cálice. Mas o purificatório também faz parte. Além disso, o missal, que é o livro usado para rezar a missa, e o cálice. Mas, padre, está faltando a pala e o sanguíneo. Sim, exatamente. Mas é porque as alfaias, elas já vêm junto com o cálice. Nós geralmente trazemos cálice sanguíneo, patena, pala e corporal juntos. A sugestão é que venha cálice sanguíneo e pala, que são as duas coisas que se usa com o cálice. O corporal já venha, antes de tudo, para ser posto sobre o altar. E a hóstia não venha numa patena separado, né? Depois nós vamos discutir essa história da patena. Pode ser colocado tudo numa âmbula só, ou num único prato, né? Numa única vasilha, para dar essa ideia de que tudo é o mesmo pão e tal. Isso, normalmente, deve ficar na credência e vir para ser preparado, para ser posto sobre o altar. Padre, mas o missal já fica, geralmente já fica, mas pode não ficar e ser colocado só nesse momento. Não sei aqui, mas, por exemplo, o cônego Zé Luiz Araújo tinha o costume, na matriz de Santa Isabel, que eu me lembro, de usar uma estantezinha em frente ao presidente, que ficava ali o missal. Aí depois, na hora da oração eucarística, esse missal ia para cima do altar, na hora da preparação dos dons, né? Melhor dizendo. Então, essa é a preparação inicial. Vocês podem ver, o coroinha chega e coloca o cálice sobre a mesa, sobre o altar. O que o padre faz? Estende o corporal, tira a pala, pega a patena e espera as âmbulas para colocar sobre o altar.
porque a primeira oração é sobre o pão. Depois vai receber as galhetas e pôr dentro do cálice. Mas, de qualquer jeito, essa preparação primeira já existe. Por isso também que o corporal é o último de tudo que esteja sobre o cálice, ou ele pode vir separado também, sem nenhum problema. Por que eu quis trazer essa foto da procissão das oferendas? Porque aqui existe duas questões para ser pensada, né? Então, aqui, possivelmente, atrás, nós estamos vendo uma âmbula com cálice, aqui deve ser aquelas âmbulas de distribuir em duas espécies. Aqui atrás está o cálice com o corporal e a patena e tal. E aqui parece que tem alguma coisa como uma galheta, alguma coisa. E aqui na frente, pão e uva. Pão e uva. Qual é a questão aí presente? Quando você olha para essa procissão e você lembra dessa frase aqui, essa, no início da liturgia eucarística, são levadas ao altar as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. Essa uvinha que está aqui e este pão que está aqui, se converterá no corpo e sangue de Cristo? Não. Então, repito, interpretação minha, tá? Isso não deveria estar na procissão das oferendas. Nossa, então o senhor acha que nunca a gente pode pôr pão e uva? Não, podemos pôr, mas ele vai ficar como uma decoração no altar, não vai entrar na procissão. Porque isso não se transformará no corpo e sangue de Cristo. Isso da frente está misturando com o do fundo. A mesma coisa o cálice. Por quê? Quando nós acabamos de dizer que primeiramente se prepara o altar e coloca nele o corporal, o purificatório e o cálice, aqui está o cálice e o corporal entrando na procissão das oferendas. Que sentido teria isso? O cálice, as alfaias, isso é da própria igreja. O pão e o vinho, que são ofertas do povo de Deus. Então, essa parte inicial cairia fora da procissão. E a procissão viria com as âmbulas e com as galhetas, que nós vamos ver agora. A seguir, ou seja, depois de preparado o altar, pronto para receber, a seguir trazem-se as oferendas, certo? Agora vem as oferendas. E aqui vem a frase que eu gostaria que ressoasse no coração de todos, principalmente dos padres. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Embora os fiéis não tragam de casa como era antigamente, como outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e o significado. E aqui vai entrar um ponto que eu acho crucial. Não nos esqueçamos, a oferta não é do padre, não é da sacristia, a oferta é do povo de Deus. O que o padre vai rezar? Aqui. Bendito sejais, Senhor Deus do universo. Sabe a hora que o padre pega a patena e eleva um pouquinho sobre o altar? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, ou seja, foi plantado, e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Depois o que o padre diz, esse é o primeiro. Depois vai dizer, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Então, a oferta é uma oferta
povo de Deus, da assembleia reunida, dos fiéis que apresentam ao altar o pão e o vinho que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Então, a procissão, ela é importante até para que as pessoas, talvez, né, assimilem que aquilo ali que está indo sobre o altar saiu do meio do povo. Né? Embora os fiéis já não tragam de casa como outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e o significado espiritual. Nós parece que abolimos a procissão das oferendas exatamente porque não entendemos que naquela procissão eu estou presente. Eu estou presente quando eu levo o pão, quando eu levo comida para os pobres, mas eu não estou presente quando eu levo as hóstias, o cálice, o vinho e a água para o altar. E eu acho assim, não é só bonito, mas é uma forma de nós tentarmos recuperar um gesto que foi perdido. As pessoas não se sentem mais participantes. Existia isso, existia sim, existia o que chamados os padeiros. Os padeiros tinham a missão de preparar o pão que se transformaria no corpo e sangue de Cristo. Como cada vez mais este pão ganhou em quantidade e as reservas eucarísticas necessariamente precisam se tomar muito cuidado para que elas não embolorem, então começou a se prezar por esse biscoitinho mais sequinho que nós compramos. Mas muitas vezes as sacristias produziam a sua própria hóstia para ser utilizada. Diferente hoje de máquinas que produzem elas, né? Mas esse gesto de levar e entregar ao sacerdote, né? Entregar, ele ganha um sinal, né? Eu, na minha cabeça, eu não sei se é cabeça teórica demais, né? Mas eu acho que isso se torna mais expressivo, né? E você vai lá e entrega para o presidente da celebração. Eu acho que eu não estou aqui com nenhuma imagem. Foi entregue, deixa eu ver se está aqui. Aqui está entregando para o padre, né? Mas tem vezes que entrega para o Papa e ele está sentado na cadeira, né? Então, essa entrega direta, porque é ele que vai fazer, que vai conduzir esse momento. Então, o rito de levar é importante. Leva e se entrega ao sacerdote. E ele entrega ao diácono, se tiver, ou se não, ele próprio recebe, os coroinhas colocam sobre o altar e depois aquilo vai ser rezado sobre elas. Então, mesmo não trazendo o pão de casa, essa procissão ela ainda tem um valor, pelo menos teórico, significativo e precisaríamos aprender a trabalhar com ele. Além disso, existe uma outra oferta. Também são recebidos o dinheiro ou outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres e para a igreja, ou recolhidos no recinto dela. Serão colocados, no entanto, num lugar conveniente, fora da mesa eucarística. Para quê? Para nós não misturarmos. Então, quando eu coloco um pão e uma uva sobre o altar, em cima do altar, pode dar a impressão que eu estou consagrando aquilo. Mas se eu monto um arranjo e ali eu coloco um pão e uma uva, porque é uma quinta-feira santa, é uma missa de Corpus Christi, ou é uma celebração de primeira Eucaristia, pronto. Né? Mas não está colocado em cima do altar. Também as ofertas feitas financeira e de coisas. Então, o que se existia antigamente? As pessoas, além de trazerem o pão e o vinho que se tornam o corpo e o sangue de Cristo,
as pessoas também traziam coisas. Um bode, uma galinha, um pouco de trigo, um pouco de comida, um pouco disso, um pouco daquilo. Para quê? Para a igreja despender aos pobres, distribuir aos pobres. Então a igreja recebia isso e depois dispendia. Com o tempo, isso mudou de comida para o dinheiro. Então, este dinheiro da oferta ou da coleta, melhor a palavra é coleta, é um dinheiro destinado a esse trabalho para com os pobres e necessitados. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a oferta, a coleta é pouca e tal. Não, mas não é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é o dízimo, não a oferta. A coleta, ela deve ser destinada ao cuidado com os pobres. Por isso que, vez ou outra, a igreja recolhe esta coleta para destiná-lo a outros irmãos, como, por exemplo, agora, nesse final de semana que passou, o dinheiro dessa oferta, dessa coleta irá para as igrejas da Terra Santa, já que nós não fizemos a coleta na Sexta-feira Santa, esse dinheiro irá agora para eles, para ajudar a manutenção das igrejas e dos fiéis que estão na Terra Santa. Então, a coleta disso, daquilo, e esse dinheiro tem essa destinação caritativa. Também há a doação de alimentos, de frutas, de verduras, e isso que é doado deve ser também uma oferta para oferecido aos mais pobres ou àqueles que necessitam. Mas sempre destaque fora da mesa eucarística. Na mesa eucarística está o que será o pão que se torna corpo e o vinho que se torna sangue. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas, como eu disse. O sacerdote pode incensar as oferendas colocadas sobre o altar, em seguida a cruz e o próprio altar para simbolizar essa oferenda. E depois o sacerdote. Então, a oferenda é posta sobre esse corporal, aonde isso tudo se transformará em corpo e sangue de Cristo. E a oração, como eu já mostrei a vocês, é uma oração interessante porque ela remonta a este louvor a Deus por aquilo que ele nos concede. Essa oração, o padre reza em silêncio porque a Assembleia está cantando. Quando a Assembleia não está cantando, como foi o caso de terça-feira agora na Comunidade Santana, o padre rezou e o povo respondeu: bendito seja Deus para sempre. Então, a oração do sacerdote feita em silêncio também pode ser dita de forma pública, né? Em seguida, o sacerdote lava as mãos, faz a ablução. Essa ablução era própria do rito no qual se traziam as coisas. E o sacerdote precisava lavar as mãos para purificá-las para continuar a celebração. Mas antes disso, eu queria tratar com vocês de uma questão. Então, como que acontece? Chega, o padre pega o pão e faz a primeira reza sobre o pão. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora se vai tornar o pão da vida. Que pão que é este? Aquele que está sobre o corporal. Padre, se eu trouxe uma tequinha escondida que está aqui comigo e eu lembro dela na hora que o senhor disse, eu também o senhor também está rezando por essa teca? Não. Por quê? Porque vai muito daquilo que o sacerdote tem consciência que está depositado ali e que se transformará no corpo e sangue de Cristo. Então, não é só eu levar e apresentar e está feito. Não.
o sacerdote também tem que ter consciência. Por isso que pode acontecer assim. Vem uma âmbula com algumas hostias e o padre reza. Aí, durante a procissão das oferendas, o padre lembrou que vai ser celebração na próxima missa, no próximo final de semana. Aí ele chama, por exemplo, a dona Elisângela. Eu vi que a Elisângela está aí, do São José. Elisângela, Deus queira que eu não tenha errado o nome dela. Elisângela, vai lá na capela, na sacristia, traz uma âmbula com mais hóstias, porque o padre vai precisar consagrar um pouco mais para a semana que vem. Tá bom. Ela contorna, vai lá, põe mais um tanto de hóstias numa âmbula e traz. Mas eu já rezei. Eu pego e rezo de novo sobre aquela âmbula. Então, eu posso rezar no geral, tudo aquilo que eu estou vendo sobre o altar, ou eu posso, depois que eu rezei, se aconteceu alguma questão, faltou algo, eu posso rezar só sobre aquilo. Aquele pãozinho que vem é uma mistura de água com farinha. Que se você tentar fazer na sua casa, você vai ter que ser muito bom para conseguir dar o ponto certinho, ter uma pedra bem quentinha ou uma vasilha bem quentinha para você jogar ele como se fosse um pão folha, porque ele não tem fermento, para aí você conseguir chegar a uma partícula que não seja dura igual pedra. Porque se você tentar só assar, esqueça. Tanto que as hostias que nós usamos hoje, elas são líquidas e elas são prensadas, né? Numa prensa quente que forma essas hostias. Mas essa é a hóstia. Padre, o do padre é maior por algum motivo? Não, só para que possa todo mundo ver. Esse é o único motivo. E também não precisa vir separado, viu? Pode vir uma âmbula com todas as hostias menores e a do padre juntos, sem nenhum problema, e não precisa da patena. Ou pode vir a patena, uma patena um pouco maior, com outras hostias dentro. Né? Depois vem o cálice, e o cálice vem as galhetas. Então, o que entra na procissão das oferendas? A âmbula, com as hostias, e as duas galhetas com a água e o vinho. Essas são as oferendas. Chega ali no cálice, derrama o vinho dentro do cálice, depois coloca uma gotinha de água, né? Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, o Cristo assume a nossa humanidade, porque ele assume essa humanidade, essa mistura. Essa ideia brota diretamente de uma perspectiva de que os vinhos judaicos eram vinhos usados diluídos, por serem vinhos muito rústicos e tal. Mas, independente disso, essa gota d'água dentro do sangue, dentro do vinho, é essa presença nossa na divindade do Cristo. Depois que põe essa gotinha ali, o padre reza o bendito seja Deus pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Aí o padre se inclina um instante e diz, de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício, o meu e o vosso, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Então, ele já pede que o Senhor acolha essa oferenda, que o Senhor receba essa oferenda que está sobre o altar. Depois, o padre lava a mão e, exprimindo esse rito, o seu desejo interior, né, de purificar, por isso que vai dizer, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. A ablução aí, que é fruto de uma das abluções judaicas, né, do lavar as mãos e tal.
Antes de chegar à oração das oferendas, o padre diz uma palavrinha que eu esqueci de colocar aqui. O padre diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso não é o meu, não é só o seu, é o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o que o padre pede? Pede à Assembleia, irmãos, rezemos juntos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. Eu acho isso tão bonito, porque mostra essa unidade de uma assembleia orante. E como que a assembleia responde isso? Mais bonito ainda. Receba o Senhor nosso Deus, por tuas mãos, Padre, esse sacrifício, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, a assembleia é convocada a rezar. Convocada a rezar, ela responde com a oração também, né? Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem de todos e o bem de toda a Santa Igreja. Ou seja, aquela assembleia tem consciência da sua participação como assembleia de fé naquele mistério. E aí o padre vai dizer, o lavar-me já foi. Aí ele vai chamar a oração das oferendas. Então, depositadas as oferendas sobre o altar e terminados os ritos que as acompanham, conclui-se a preparação dos dons e prepara-se a oração eucarística, com convite aos fiéis a rezarem com o sacerdote e com a oração sobre as oferendas. Na missa se diz uma só oração sobre as oferendas, que termina com a conclusão por Cristo nosso Senhor. O povo, unindo-se à oração, a faz pela sua aclamação de amém. Então, o povo não reza junto. O padre vai dizer lá numa oração das oferendas, por exemplo. Deixa eu abrir uma. Dignai-vos, ó Deus, santificar essas oferendas, aceitando este sacrifício espiritual. Fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. E toda a Assembleia responde amém. Então, a unidade do texto se dá na partilha da vida ali existente, né? Nesse contato de vida, e aí a comunidade toda reunida celebra. Então, essa é a oração das oferendas. O canto, que depois nós vamos olhar com mais carinho, é um canto processional, né? E ele acompanha a procissão das oferendas e pode se prolongar pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. Ou seja, seria um canto para acompanhar a procissão, ou no nosso caso, acompanhar a coleta. As normas relativas, então, ao cantar são as mesmas do canto de entrada, né? E o canto pode sempre fazer parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. Ou seja, o canto é um canto para o rito acontecer. E ele finaliza ali. Nós vamos ver alguns destaques que precisam ser muito bem cuidados, porque às vezes o canto fala de tanta coisa e esquece de falar do sacrifício do Cristo. Tantas vezes vai dizer, eu coloco sobre o seu altar a minha vida, isso e aquilo, mas falta também citar o sacrifício do Senhor. O canto precisa ser preciso, um canto processional, para que consiga chegar no coração daquele povo, né?
E aí nós temos belíssimos exemplos e belíssimas propostas de canto. Eu só quis trazer um detalhezinho, por mais que eu já passei um minuto, é sobre a incensação, que nas oferendas ela é bastante presente, né? Então, a incensação é um rito judaico, que com certeza herdou dos povos antigos, não é um rito latino, nós não temos quase incenso, mesmo os indígenas não usam muito incenso nos seus cultos. Os africanos vão usar mais. Os orientais usam muito, nós quase não usamos. Então, a insensação é que a nossa prece suba até Deus como uma prece agradável, de suave odor. Então, a turificação ou insensação exprime a reverência e a oração como é significada na Sagrada Eucaristia. O incenso pode ser usado facultativamente em qualquer missa. Então, ele é usado em que momentos? Durante a procissão de entrada, que vem o turíbulo mexendo e incensando. No início da missa, incenso ao altar, incenso à cruz e tal. Depois, na procissão para a proclamação do evangelho e na hora de proclamar o evangelho. Depois, o pão e o vinho sobre o altar para incensar as oferendas, a cruz, o altar, bem como acontece com o sacerdote e o povo. Então, vai chegando mais perto, né? E a apresentação da hoste do cálice, e após a consagração, o coroinha está lá com o turíbulo, o chamado turiferário, para que possa incensar o mistério ali presente, né, ou o culto que é feito. Pronto, finish. Acabamos só uma partezinha, tá? Aí semana que vem vocês vêm preparados para ficar ouvindo falar de anamnese, epiclese de comunhão, epiclese do Espírito Santo, memento, aí as palavras são um pouquinho mais feias. Fale, Bruna, vamos lá. Antes de passar a palavra para quem levantou a mão, vamos começar com a pergunta da Cris. A procissão levaria o pão e a galheta com vinho e a água entregaria para o coroinha, que daí entrega para o presidente. O cálice estaria na credência, junto com o corporal e o sanguíneo. Caso a hóstia grande não caiba na âmbula, ela pode entrar com a patena e a âmbula em todas as celebrações eucarísticas. No caso de celebrações como a primeira Eucaristia e outras, onde tem apresentação de uvas, pães, etc., que momento elas entrariam? Ou já fariam parte do presbitério? Então, vamos lá. A melhor ordenação que eu vejo, né, que eu já vi, na credência fica o cálice com o sanguíneo, a patena, a hóstia maior, a pala e o corporal. Às vezes, para não ser, porque às vezes se tem muita âmbula, mas aí ficaria também o purificador ou o lavabo com a toalha. Tudo isso fica na credência. Entra em procissão o quê? As duas galhetas com a água e o vinho e a âmbula que vai ser consagrada. Ou a âmbula ou as âmbulas. Simples. Isso. Depois que, então, como que faz? Só para entender o ritmo, né? Começa o canto das oferendas, o coroinha já traz esse cálice, o padre estende o corporal sobre o altar e já vai
já vai à frente para buscar as oferendas. É o padre que busca, porque as oferendas vão ser entregues para ele, porque é você entregando para aquele que vai fazer a apresentação, né? Vai fazer a apresentação diante do Senhor e consagrar. Então é ele que recebe. Ele recebe, muitas vezes, se é muita coisa, ele passa para os coroinhas, que já vão levar isso sobre o altar, né? Deixar ali próximo. Quando tem pão e vinho, pão e uva, por exemplo, eu gosto de não sei, eu não me lembro, dona Pirila, se nós fizemos isso no Corpus Christi, que monta-se um arranjo, pode ser na lateral do altar, em frente à mesa da palavra, com uma cesta, as uvas, às vezes tem até uns vidros assim transparentes que você pode pôr um suquinho de uva para depois poder beber na sacristia, porque se for vinho, a sacristã e as ministras vão ficar bêbadas, então não pode. Põe um suquinho de uva, depois elas bebem no final da missa. E alguns pães como decoração. Eu acho que fica melhor. Não confunde as bolas. Foi isso, dona Pereira? Foi no Corpus Christi? Não, eu acho que foi no Sábado Santo que a gente colocou pão e vinho. Na Corpus Christi não foi colocado, não. Não foi o Corpus Christi, então. Não, Acho não. que foi na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, é. Quinta-feira Santa. Fez um arranjo e colocou ali algumas uvas, Isso. o pão e o pão e vinho. Exato. Não foi no Corpus Christi, não. E eu gosto também, esses dias eu discutia com um catequeta, que ele queria fazer uma coisa meio doida, ele quis fazer com as crianças da catequese o vinho para ser usado na missa. Ele é químico, né? O catequista. E aí ele veio me perguntar, isso é de uma outra paróquia, né? A paróquia do Padre Josner, que vocês conhecem um pouco. Ele veio me perguntar o que eu achava. Eu falei para ele, eu acho que fazer o pão como uma dinâmica da catequese e trabalhá-lo, e até o vinho como uma dinâmica da catequese, eu não teria nenhum problema. Mas qual que eu acho o problema? Você fazer para celebrar a sua primeira Eucaristia com aquele, não dá uma ideia de que aquela missa é diferente de todas as outras? E não é. Então eu falei para ele, faça, mas para vocês usarem como exemplo na catequese, porque o que ele queria? Ele queria que as crianças pegassem a uva, amassassem, aí a uva ia passar a fermentação, ia fazer todo o processo, e depois elas iam ver o vinho pronto. E então eu falei, faça isso na catequese. Eu acho que na catequese é uma experiência importante. Agora, na missa, onde que se vê o vinho? Dentro da galheta. Então, se eu entro num arranjo, por exemplo, só com uva, ou se eu deixo um arranjo lá só com uva, às vezes nós podemos confundir. Claro que na nossa cabeça a uva remete a vinho imediatamente. Na cabeça das crianças, nem sempre, viu? Na cabeça das crianças remete àquela uva que põe um creme de chocolate assim no meio e um creme branquinho e come assim depois, né? Não remete a vinho na cabeça de criança nenhuma. Vai dizer que uva remete a vinho. Remete na minha época de criança, que não tinha chocolate nem leite condensado tanto assim, a gente comia com gelatina. Punha as uvas dentro da gelatina, que eu acho que era para ela ficar mais doce, porque era azeda, que doía a alma. Então, eu colocava dentro da gelatina. Então, precisa cuidar. No Corpus Christi da Diocese, nós costumávamos fazer um arranjo que colocava bastante uva e colocava um vidro com o vinho, né? Ou vinho, ou suco de uva, ou às vezes colocava até água colorida, já pusemos muito tangue também na decoração, porque acabava depois jogando fora, porque não tinha como reaproveitar, porque ficava exposto, né? Porque tem que lembrar também que tudo isso fica exposto, então tem uma questão aí a ser pensada. Mas eu acho que usar como decoração é bonito. Em momentos festivos, Quinta-feira Santa, numa primeira Eucaristia, no Corpus Christi, fica bem bonito.
Próximo. Cidinha? Aqui. Eu achei muito importante o padre ter falado da resposta, receba o Senhor, porque a gente vive ouvindo as pessoas, receba ó Senhor por tuas mãos, né? Como se a gente estivesse oferecendo para Jesus o sacrifício. E é para o padre, né, que a gente oferece para ele receber pelas mãos dele. Então, eu acho que a gente deveria passar isso para o povo da missa, porque o povo da missa a gente erra muito, né, na hora da consagração, se ajoelhar, baixar a cabeça, não olhar para o altar, né, e essa resposta também, receba o Senhor, muitas pessoas, acho que 90% da igreja fala, receba ó Senhor, por suas mãos, como responde o amém no Pai Nosso, né, que não é no final do Pai Nosso, e sim no final da... E eu acho bonita essa resposta. Quando eu vou começar a falar de oração eucarística, que é um dia só, eu gosto de começar por essa resposta, porque eu acho que é a resposta que melhor diz que as pessoas participam da celebração. Porque o padre convida a Assembleia a rezar e a Assembleia responde que está rezando junto. Né? Então, Deus recebe aquilo que vai vir pela sua mão, o sacrifício que vai acontecer. Então, a Assembleia é uma Assembleia celebrante, né? Uma resposta muito bonita essa. E a próxima vai ser a resposta: eu não sou digno. E uma Próximo. dúvida que eu queria tirar também é por que se tirou a resposta, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé, em voz alta, as pessoas respondem agora mais baixinho. Calma, Eu sempre tive essa só dúvida. para a semana que vem. Você está muito apressada, minha filha. Ah, Calma esse então, coração. tá bom. Toma um chazinho de erva cedreira aqui, que é o que eu estou tomando hoje, que ele acalma o coração e faz bem. Porque teve uma missa Agora, teve uma missa que foi na do... Ele fala, aqui o moço fala lá, como que ele chama? Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. Teve uma pessoa até que perguntou para o padre se poderia falar em voz alta nessa hora que ele levantasse. O padre cortou, falou assim, não pode. Agora eu não falo nada, minha boca é um túmulo. É só semana que vem que eu vou falar. Então tá bom, então estarei aqui para ouvir semana que vem. É o Luiz Fernando? Próximo. Quem é que vai fazer? Eu. É o seu Fernando. Fale, seu Fernando. Tudo jóia. Uma pergunta. Acho que na semana passada, o senhor mencionou a respeito na semana retrasada, de uma futura edição do Missal Romano. Sim. A atual ainda, eu tenho essa daqui, que usamos no curso lá na PUC. Foi a primeira tradução do Bicauser, essa. Isso, é esse daqui. Ela ainda tá atual? Essa daí, ela já é essa introdução nova. Sim. Como o Brasil demora muito para traduzir, então eles decidiram traduzir só a instrução para ser usada. Aí o Frei Bicauser fez essa primeira edição, depois a CNBB fez a segunda edição, que é a edição completa, que é essa verdinha aqui, ó. Ok. Que aqui tem a instrução do missal e do lecionário, a nova. O texto oficial, já do que... O missal leva o título de quem o fez, né? Por isso que eu falei a missa de João Crisóstomo, a gente fala da missa de Paulo VI ou a missa de Pio V, nós usamos a missa de Paulo VI, mas a futura será a missa de João Paulo II. As alterações foram feitas por João Paulo II. O Papa Francisco teria o direito de fazer também, depois de 20 anos, mas ele disse que não precisa mudar nada. Graças a Deus, porque senão nós estaríamos atrasados de novo. Não, tá certo, porque eu estava querendo
me preparar para o nosso encontro, lembrei da literatura que eu tinha, né? Falei, bom, mas será que vai ficar defasado ou não? Parece que então está em dia, dá para acompanhar Tá. com ele. Tá E bom. hoje foi até bom, Dom Moacir estava fazendo uma live sobre o texto do Papa lá sobre o Missal de 62, né, as missas em latim, e ele falou que os textos estão bem encaminhados, então é capaz de que o Vaticano já devolveu as correções e o Brasil está terminando as correções, então se isso der certo, que ano que vem a gente tem a nova tradução. Muito bom, muito obrigado. Guardemos. Nada. Próximo. Agora é a Brasilina. Brasilina. Ô, Brasilina, precisa abrir o microfone. O seu microfone está fechado. Eu não consigo abrir ele daqui. Enquanto ela vai abrindo o microfone, você fala, Maria Lúcia. Padre, é para retomar a questão que fez a Cidinha. Uma vez eu fiz uma formação e o que diz respeito a essa nossa resposta, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome. Bom, a minha dúvida é a seguinte, o Senhor, é o Padre ou é Deus? É Deus. Ah. Receba o Senhor. A resposta é: receba, deixa eu achar aqui a resposta. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre. Não é receba o Senhor, porque não é vocativo. Né? É vocativo, tá certo, não é? Não é o Senhor. Receba o Senhor, porque tem que lembrar, o Padre pediu, o que o Padre pediu? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, está dizendo, rezem. E qual vai ser a resposta do povo? Receba a oração. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, do nome de Deus, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Perfeito. Então, esse Senhor é sempre escrito com letra maiúscula, e ele é Deus. As mãos tuas são do celebrante e seu nome é o nome do Senhor. Do Senhor. O nome de Deus. De Deus. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada. E essa reza, né, orar irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, também antigamente se dizia o meu e o vosso. O meu e o vosso e o nosso é a mesma coisa, não tem muita mudança. Mas outras versões que a gente faz muito pouco, né? Existem 3 outras versões. Orar irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo, orar, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Terceiro, orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acho esse o mais bonito, né? Orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, ou seja, daquela assembleia reunida, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. É interessante isso. Ele olha para a missa como uma pausa que nos restaura, que nos revigora nesse caminho para o céu. É uma compreensão de que nós somos esse povo caminhante e aquele momento celebrativo é o momento restaurador para que nós possamos ganhar mais força nessa caminhada rumo ao céu. É muito bonita
estas outras, né? Antes, quando eu tinha uma memória melhor, que hoje ela já não é boa, eu gravava essas e rezava elas às vezes, mas agora a minha memória me trai. Então, como eu tenho que ficar mudando as fitas, e nem sempre isso é tão fácil, então acaba que eu não rezo com as outras. Ricardo. Agora Boa noite, parece... Padre. Tem um microfone aqui, ó. Ô, Paulo Leonardo, a gente fala muito em sacrifício. Sim. Qual que é a ideia do sacrifício, o objeto concreto do sacrifício? O sacrifício do nosso trabalho, do nosso tempo, ou a coisa que vai acontecer? O que é o simbolismo desse sacrifício? Então, existe o sacrifício de Cristo, que a grande maioria das vezes que se fala é o sacrifício de Cristo. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Esse sacrifício que vai ser celebrado aí. A celebração eucarística é sacrifício do Cristo, mas não é sacrifício no sentido que ele morre. Existiu uma briga, uma das coisas que vai motivar a reforma protestante, principalmente a briga de Calvino com o Papa, vai ser porque Calvino não aceita que na missa se celebre o santo sacrifício, porque o sacrifício é único e irrepetível. Mas o que existia naquela época? Existia uma discussão grande sobre essa ideia de sacrifício. Então, muitos diziam que o sacrifício da missa era um sacrifício cruento. Cristo morria de novo. Não se tinha ainda tão clara a ideia de memória, não se resgatava. Eu não vou conseguir lembrar quem é o padre que vai dizer isso, mas está na Idade Média, muito próximo a Santo Tomás. E muito próximo a Santo Tomás, não, desculpa, muito próximo aos... É próximo a Santo Tomás, porque é Santo Tomás que vai tratar desse assunto e vai resolver o problema. Que dizia que o sacrifício cruento acontecia. Outros vão dizer que era símbolo. Tomás de Aquino vai dizer que o sacrifício acontece, mas esse sacrifício é um sacrifício memorial. Nós trazemos presente a memória do Cristo que se doa sobre o altar, que se doa no alto da cruz. Mas ali não repete, não é repetição, é memória. Mas o Calvino não aceita isso. Um outro sacrifício é este que, por exemplo, eu digo, orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, para que oferecer um sacrifício aceito. Aí vem uma interpretação, Ricardo, não vou me lembrar o texto, se você se lembrar, que Paulo vai dizer que nós completamos na nossa carne o que falta ao sacrifício de Cristo. Então, este sacrifício seria o sacrifício dos fiéis que ofertam também as suas vidas nesse caminho de salvação. É muito complicado interpretar esse texto, porque muitas vezes a gente pode achar que faltou algo na cruz de Cristo. Não faltou nada na cruz de Cristo. Mas como que nós completamos o sacrifício em nós, Padre? O completar o sacrifício significa assumir, somar. Eu gosto mais da palavra somar. Somar ao sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Então, as dores, as angústias, os sofrimentos, as labutas, as conversões, as decisões, o lutar contra o espinho na carne, o lutar contra as concupiscências, esse também seria a nossa oferta, porque nós chegamos mais próximo do sacrifício de Cristo. Não sei se eu me fiz entender ou só confundi. Não, fez entender, assim, é que é um estudo mais profundo até, né? É. Fica muito genérico, né? Mas eu posso trazer na próxima
na próxima aula que eu for falar sobre a celebração da Eucarística, eu posso trazer, porque eu dou aula disso na faculdade, eu posso trazer melhor a interpretação do sacrifício na perspectiva da celebração eucarística, e talvez ficaria um pouquinho mais claro. Mas Eu trago aí os dados melhor. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Mais alguém? Finalizamos por hoje? Eu acho que finalizamos. Pode dar a bênção, Bruna? A Bruna é a minha chefa. Ela diz eu obedeço. Acho que encerramos, então. Então, vamos pedir a bênção de Deus. Agradecemos a presença de todos. Que Deus os guarde e os proteja aí nessa caminhada que estamos fazendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão de São Cipriano e São Cornélio, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, durmam em paz, fiquem com Deus. Boa noite. Tem uma medalha Angela mesmo. Boa noite. Boa noite.